E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do curso de ConfUI 2026 do Hoje na IA. Eu sou o Marcel, apresentador do Hoje na IA, e a gente está aí numa jornada para criar 16 aulas grátis sobre ConfUI, cobrindo toda a parte básica e com um pezinho no intermediário. A aula de hoje é esse pezinho no intermediário, porque a gente aprendeu, vamos trocar aqui para o Conf já, a gente aprendeu aqui no ConfUI que a gente pode criar um workflow, isso foi lá na aula 2, a gente já está na 12, olha só quanto tempo já faz. A gente aprendeu aqui no ConfUI que a gente pode criar um workflow para executar uma tarefa e que a gente pode executar diversas vezes essa tarefa. Só que para executar essa tarefa diversas vezes, a gente tem que ficar clicando nesse botão de rodar. Então, toda vez a gente carrega uma imagem nova, por exemplo, se a gente quiser fazer uma edição, carrega uma imagem nova, escreve o prompt, clica em rodar. Quero fazer para outra imagem? Carrega outra imagem, né, troca o prompt, faz alguma modificação que seja necessária, clica em rodar. E se a gente quisesse uma maneira realmente automatizada de fazer a mesma edição ou rodar o mesmo workflow para múltiplas imagens, fazendo as adaptações automaticamente, né? Imagina que a gente tem 100 imagens para processar. Cara, que saco ficar 100 vezes clicando nesse botão de rodar e trocando imagem, etc. Bom, é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender como rodar tarefas em batch no ConfUI. Bom, então para isso eu já criei uma pasta aqui, ó, tem 8 imagens, mas por enquanto vamos testar com uma imagem só para a gente criar o workflow, testar se ele está funcionando bem, e aí a gente automatiza, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar um template aqui do Flux 2 Clean. E eu vou pegar o template de edição de imagem com 9 bilhões de parâmetros, deste lado, edição de imagem é esse aqui. Beleza, então tudo certo aqui, só faltam colocar as imagens que a gente quer. A gente vai testar primeiro com uma imagem só, então a gente vai carregar a imagem de um daqueles homens aqui, eu vou pegar esse aqui. E aí, a minha edição vai ser relativamente simples. Adicione óculos de sol, né, coloque óculos de sol no seu rosto. Então, vamos lá. Eu vou fixar o seed aqui, para a gente ter um controle um pouco maior. Então tá aí, ó, colocou a imagem do mesmo homem e colocou um óculos de sol. Legal. Agora imagine que a gente queira fazer isso para todos esses caras aqui. E veja que esses caras, alguns estão de frente, alguns estão de lado, alguns estão longe da câmera, alguns estão um pouco mais perto da câmera. Então a gente vai ver o quão bom o Flux 2 Clean é para fazer essas edições. Então, já sabemos que o workflow funciona, né? Então vou apagar essas partes aqui, ó, só para a gente ficar com o workflow um pouco mais limpo. Então, esse é o que a gente quer. E agora a gente precisa rodar várias vezes, né? A gente precisa rodar várias vezes para múltiplas imagens. Bem aqui, vou contar um segredo para vocês, ó. Bem aqui tem um número que é o batch count, que você pode dizer quantas vezes você quer rodar. Então, começa por aqui. O problema é que ele vai rodar todas as vezes que a gente quiser, então vamos supor aqui que a gente vai rodar 4 vezes. Vai rodar 4 vezes com esses mesmos parâmetros, esse mesmo texto, essa mesma imagem. E, bom, não é bem isso que a gente quer. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Vou colocar um prompt aqui randômico de novo. Eu vou dizer para ele salvar numa pasta chamada teste barra imagem, né, img, e aí ele vai colocar um número no final, para não salvar sempre do mesmo jeito, né, sempre com o mesmo nome de arquivo. E aí eu vou mandar executar 4 vezes. Então vamos lá. Ó, a primeira, segunda, terceira, quarta. Então, assim, a primeira parte já está pronta. Vamos ver essas imagens aqui que foram geradas? Então você tem que ir lá na sua pasta de usuário, ConfUI Shared, Output, e aqui dentro tem a pasta teste, ó, que eu mandei criar, né? Ó, aqui, ó, teste. Quando você coloca a barra, aí ele já interpreta que essa primeira parte é o nome da pasta. Então, teste, e aí, ó, criou as 4 imagens. Vamos colocar aqui um pouquinho maior. Ó. Basicamente é a mesma, elas têm pequenas diferenças no nível de pixel, olha só, né? O óculos muda um pouquinho, mas são 4 gerações, basicamente do mesmo homem, com óculos de sol. Tá, então já estamos no caminho, só que a gente precisa agora modificar isso
para que, ao invés de sempre pegar a foto do mesmo homem, eu quero que ele vá iterando entre essas fotos aqui diferentes, entre essas 8 fotos. Então, primeira coisa, tem que colocar 8 aqui, né? Eu posso digitar ou posso ir aumentando, mas se eu for aumentando, ele vai sempre dobrando o número. Então, se você quisesse 9, não tem como clicar aqui, você tem que realmente escrever. Mas 8 deu certo, tem aqui. Então, a gente precisa tirar esse load image daqui e colocar um load image automático, que ele consiga varrer todas as imagens de uma pasta. Bom, esse nó por padrão não existe aqui no ConfUI, mas existe uma extensão que faz. E essa extensão começa com WAS. Esse aqui, ó, WAS, não sei por que tem esse nome, mas WAS Node Suite. Então vamos lá, instalar. A gente já viu também a aula de extensões, né? Falamos como faz essa instalação. É super simples, é basicamente clicar no botão, mas tem algumas pegadinhas ali, né? Então, aplicar mudanças. Agora, por trás dos panos, ele está reiniciando o ConfUI. No caso aqui é o ConfUI Desktop, então ele está fazendo isso automaticamente para a gente. Se demorar muito, eu vou dar um corte aqui e volto daqui a pouco. Vou dar um corte aqui. Descobri um negócio aqui, cara, que eu tava um tempão querendo saber. Se você clica nesse botãozinho aqui, juro que eu não sabia disso. Ele mostra o que ele está fazendo por trás dos panos. Ó, ele baixou aqui a extensão, ó, 20 megabytes, mas agora eu não sei o que está fazendo, porque não tem nada sendo atualizado aqui. Talvez esteja baixando ou instalando alguma biblioteca. Bom, tava bom, né? Tava bom, mas não tá ótimo. Tá bom, vou dar o corte agora. Pronto, ó, já terminou. Extensão, foi muito rápido aqui, mas disse que a extensão foi instalada com sucesso. E aí eu vou aproveitar e eu vou instalar uma outra extensão, yet another, eu acho que é essa aqui. Deixa eu só conferir clicando aqui para ver se é na página dela, no GitHub. Eu acho que é essa mesmo. Vamos voltar lá e vou instalar. Então, de novo instalando. Agora eu vou abrir aqui para ver o que está fazendo. Ó. Aqui, ó. Fez o download já está reiniciando. E agora eu vou dar mais um cortezinho. Pronto, ó, a extensão instalada com sucesso e pronta para uso. Eu vou acreditar, hein? Então, quer dizer que agora, se deu certo, vai ter um load image batch. É esse mesmo, ó, do WAS aqui, ó. Então, load image batch. Batch significa em massa, vamos dizer assim. Não sei qual é a tradução exata. E aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, single image tem a opção, incremental image, imagem incremental. Incremental significa sempre ir contando. Beleza, imagem incremental. De que caminho? Desse caminho aqui, ó. Espero que funcione isso aqui. Vamos lá. Pegar todas as imagens, né? Porque asterisco significa tudo. E é isso. Então tá bom. Então, ao invés de pegar agora dessa imagem única aqui, eu vou pegar desse nó, que vai fazer um incremento a cada vez que ele roda, pegando as imagens dessa pasta, qualquer imagem. Tá bom. Agora, notem uma coisa. Olha o nome dessa imagem aqui, eu peguei do site Pexels, tá? Então todas elas começam com Pexels, e aí tem o nome do usuário e um código. O nome do usuário que postou a imagem lá no Pexels. Pexels, nome do usuário e o código. E assim por diante. Então elas têm nomes. Nomes que são fáceis de identificar de onde veio, quem foi o usuário que postou e qual o código da imagem lá no Pexels. Mas quando eu gero a imagem, ele vai salvando como IMG 001, 002, 003, 004, ou seja, ele perde qualquer referência à imagem original, porque ele está salvando com esse nome que eu coloquei aqui, ó, na pasta teste, com o nome IMG. E aí ele vai concatenando, né, juntando aquele número 1, 2, 3, 4. E se eu quisesse salvar com o mesmo nome da imagem original? É por isso que eu baixei aquele outro nó. Então, teoricamente, tem um outro save aqui do... tem muitos saves, está aqui, ó. Save image com gatinho, ó, do YANC, que foi aquela extensão que eu instalei. Então, em vez de eu usar esse, eu vou usar esse aqui. Por quê? Então, peraí, esse aqui eu vou apagar. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tem um file name optional.
que é o nome do arquivo, e esse cara aqui, ó, tem o file name text. Então, teoricamente, eu posso puxar daqui, do file name text desse, e jogar no file name optional desse, e ele vai salvar com o mesmo nome. E eu consigo também dizer a pasta, test barra, não, é aqui embaixo, ó, folder, test. E eu acho que assim ele vai salvar com o mesmo nome da imagem. Então, vou até tirar isso aqui que não precisa mais. Vai salvar com o mesmo nome da imagem original, vai incrementar cada vez que rodar, pegando dessa pasta, e vai rodar 8 vezes. Então, teoricamente, ele vai rodar as 8 vezes para essas 8 imagens e vai jogar o resultado aqui na pasta de teste. Vamos torcer para que isso funcione. Vamos lá, está salvando a primeira, né? Gerando. Nota que eu já coloquei 8 aqui, tá? Então, olha só, fez com um cara de capuz. Fez com um senhorzinho. Com o cara que a gente usou na primeira vez. Então, vamos deixar aqui passando. Tá terminando. Aí, terminou. E aí, as imagens? Não estão na página de teste. Estão onde? Salvou aqui. Por que que salvou aqui e não na de teste? Eu vou movê-la para de teste, tá? Só pra gente. Eu acho que aqui eu tinha que colocar barra. Vamos de novo. Vou apagar. Beleza, não consegui de jeito nenhum. No Windows é muito chato esses negócios de pasta. No Linux é tão fácil, é só colocar tipo teste barra e acabou. Bom, então vamos sem folder mesmo, vamos salvando lá na pasta raiz aqui, e aí a gente move manualmente. Então vamos lá, tá aqui as nossas 8 imagens. Tcharam! E todo mundo de óculos escuro. Claro que toda vez vai vir um óculos escuro diferente, então vamos fazer uma modificação agora. Vamos pegar aquele workflow do Klein, só que a gente vai pegar esse aqui, ó, que usa 2 imagens de referência. Vou fechar isso aqui que não precisa mais. Eu acho que eu fechei meu workflow. Sem salvar! Ou deu um bug. Tudo bem, vamos fazer tudo de novo. Não tem problema. Aí a gente vai... Então agora as 2 imagens de referência aqui. A gente vai pegar uma foto lá no Bing de um óculos Ray-Ban de um modelo específico. Vamos pegar esse Ray-Ban, esse aqui, ó, que é mais diferentão. Beleza. Vamos salvar essa imagem. Ray-Ban. Aí essa imagem a gente carrega aqui. E aqui vai ser a imagem do carinha que a gente vai pegar com o Load Image Badge. Aqui. E o save vai ser o save image do gatinho. Save image de gatinho. Tá aqui, ó. Passando a imagem de referência 1 para cá. A gente fez alguns ajustes, né? Então vamos relembrar. Incremental image. E o caminho é esse caminho aqui. Aqui deu certo o caminho, né? Bonito isso. Aí aqui o nome do arquivo, que é opcional, mas a gente quer. E aqui a imagem que a gente quer salvar. Legal. Acho que é isso. Agora a gente vai colocar put the sunglass. Agora a gente vai mudar um pouco o prompt. Ó. Coloque o óculos de sol da imagem 2 no homem da imagem 1. Então, agora a gente está usando 2 imagens de referência. Uma que vai vir da pasta, né? Toda vez vai mudar a foto do carinha, e esse óculos aqui. Bom, seja o que Deus quiser. Vai lá, rodar. Ficou errado. Esse ficou bom. Esse ficou bom também. Só o primeiro que não deu muito certo até agora. Esse ficou bom.
Esse também. Esse também. Tem mais um? Esse aí ficou legal também. E esse ficou bom também. Então, só o primeiro que deu problema, a gente pode gerar ele manualmente depois, trocando seed. Vamos ver como ficou. Esses aqui são os antigos. Vamos pegar os novos. Estão lá na pasta raiz. Onde estão? Aqui. Começa aqui e vai até aqui. Vamos ver? Legal. Cadê? Ele não... Aqui. Legal também. Bom. Bom. Esse aqui ficou muito para cima, né? Teria que regerar manualmente depois. Bom. Bom. E bom. Isso aí. Conseguimos, ó, mesma posição aqui, conseguimos fazer o nosso workflow automatizado para colocar um modelo específico de óculos no rosto de qualquer pessoa. A gente conseguiria também fazer com a máscara. Lembra aquele, no vídeo de inpainting, eu falei sobre colocar uma máscara só na parte que a gente quer trocar e aí fazer a troca só daquela parte específica sem alterar o resto da imagem. Também é possível de colocar esse workflow aqui e deixar ele automatizado. Mas para fazer isso, tem um problema. Vamos pegar aquele workflow, deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui, o workflow de inpainting que a gente usou na última aula. Ainda tenho ele aqui, ó. Inpainting, só que trocar para o Flux Clean certo aqui. Clean, para a pasta certa, que está um pouquinho diferente aqui no meu computador. Não precisa desse meio de compare. Acho que é isso, não precisa dessa primeira parte aqui, vamos deixar parecido com o que a gente tem lá no nosso outro workflow. Aqui não precisa do save, eu vou colocar só um preview para não ficar salvando toda vez. E vou copiar os prompts. O prompt, no caso. Aqui, vou deixar o seed fixo. Vou carregar a imagem do óculos. E vamos fazer o teste primeiro só com uma pessoa, né? Não ficar fazendo com 8 pessoas diferentes. Então tá bom. Só que aí, o que acontece? Esse workflow aqui, ele parece muito com aquele que a gente acabou de ver. Mas ele tem... Ah, não tá aqui! Pera, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Em Paint. Eu acho que só tá no primeiro. O Stitch só tá aqui no primeiro. Vamos colocar aqui. Vamos fazer o teste só com o primeiro, só pra gente não perder muito tempo. Não tinha visto que o Node estava só lá no primeiro. Então vamos carregar a imagem do senhorzinho aqui. Vamos pegar de outro cara aqui. Vamos pegar desse cara aqui, bonito. Pegar o prompt. Agora pode colocar qualquer óculos de sol. Put the sunglasses in the Man of Image 1. Aqui. E aí, se vocês se lembram, se eu só clicar aqui, ele não vai fazer nada. Não vai colocar óculos nenhum. Aí, ó. Tá fazendo 8 vezes. Para. Eu esqueci o número 8 ali. Não, 100? Tá louco? Uma. Aqui, ó. Não colocou óculos no sujeito. Por quê? Deixa eu colocar fixo aqui. Porque esse workflow, ele usa esse node em Paint, que é para mudar só a parte que a gente vai mascarar, e a gente não mascarou nada. Então, a gente teria que aumentar aqui o thickness, mascarar aqui, ó, onde a gente quer que coloque o óculos, salvar, e aí rodar. E aí ele vai colocar o óculos só nessa parte da máscara, sem alterar nada mais no restante. Beleza, funcionou, né? Só que e se a gente quisesse fazer isso para 8 imagens, igual a gente fez ainda agora, né? Não tem como eu parar e aí mascarar, e aí parar, mascarar, parar, mascarar, aí não vai ter sentido, não vai ser automático. Então a gente tem que mascarar automaticamente também. Mas é possível. É possível com esse nó aqui, ó. Na verdade, vamos ver uns templates aqui primeiro. Sum3. Opa, olha o bug. Digitou lá fora.
Suntrace Image Segmentation. Então, peraí, sai daqui, fecha isso aqui. Olha só o que o Suntrace faz. Suntrace é uma IA de segmentação da meta, então ela identifica coisas na imagem e marca automaticamente algo naquela imagem. Então, vou colocar o senhorzinho aqui, ó, e aí vou colocar aqui, ó, para ele pesquisar, para ele procurar olhos. Vamos ver o que ele faz. Aí, ó. Marcou os olhos do nosso rapaz aqui. Aí, o que a gente precisa? Só os olhos não é o suficiente para a gente, porque vai ser só isso aqui, né, para conseguir desenhar o óculos. A gente precisa de mais espaço. Então a gente tem que fazer essa máscara aumentar de tamanho. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos tirar isso aqui, sai daí, juntar a imagem. Deixa eu ver se tem aqui. Individual Masks, não, quero uma máscara só. Eu acho que tem um Grow Mask aqui, tem, ó, Grow Mask. E a gente vai expandir em pixels para essa máscara ficar maior. Então vamos tentar com 10 primeiro. Eu acho que tem um Preview Mask também. Tem, ó, Preview Mask. Só para a gente ver como ficou. Não mudou muito, né? Vamos colocar um número maior aqui, 30. Tá aumentando, ó. Ih, mas 30 é muito pouco. Vamos para 100, então. Espero que não fique muito lento aumentando para 100. Vamos lá? Esse Grow Mask, ó, aumentou mais um pouco. Mas precisa de mais. 200. 200 talvez seja o suficiente, mas toda vez que eu aumento o número aqui, ele demora mais para gerar a máscara. Mas eu acho que 200 já estaria bom para tentar colocar o óculos. Beleza, vamos tentar pegar isso aqui. Talvez eu pudesse colocar face. E aí eu não precisaria de Grow Mask. Vamos fazer aqui. Só que ele pegaria o rosto inteiro. Não é o melhor dos mundos, mas eu acho que vai ficar mais rápido. Então eu vou pegar o rosto inteiro com Grow Mask de... Só para aumentar um pouquinho, para pegar um pouquinho mais aqui o espaço das orelhas, de 20. Que aí é mais rápido. É, beleza. Então vamos lá. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é um Paint que a gente testou. Aqui é o que a gente quer fazer. Só que aqui está sem... tá sem o inpainting, tá gerando a imagem inteira de novo. Então, peraí, eu tenho que pegar isso aqui para ter a máscara. Agora vamos começar a montar isso aqui. Isso aqui é só para gerar a máscara. E essa imagem não vem daqui, vem da imagem... Opa, tá muito longe. Vem da imagem que a gente vai pegar da pasta, né? Cada vez vai vir uma imagem nova que o Load Image Batch faz. Vai jogar aqui para toda vez gerar uma máscara nova. Beleza. Agora, a gente não quer esse aqui, a gente vai fazer só com um óculos, quer dizer, com óculos que vier, só para testar. Aí a gente pega esse Inpaint aqui, porque esse Inpaint ele tem o Inpaint Crop, que é o que faz mudar só a parte que a gente selecionou e não a imagem inteira. A gente quer preservar o máximo da imagem possível. Então, daqui vem a imagem. Ah, isso. E daqui vem a máscara, que vai pegar só o rosto, vai aumentar em 20 pixels e vai colocar a máscara aqui. E aí, put sunglasses in the man of image 1. Beleza. Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Vou até apagar essa imagem de teste aqui. Vou colocar numa pasta old aqui. Old. Só que a gente agora vai fazer não uma edição de imagem, é uma edição de imagem com inpainting para ter certeza que vai mudar só o rosto e nada mais. Tá? E acho que é isso. E salva qual é a imagem? Salva essa aqui. Com o nome que veio dali. É isso. Entenderam? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, coloquei aí nos comentários que eu tento explicar melhor depois. Vamos fazer para as 8. Vamos lá. Aumentar aqui para a gente ver o resultado. Aí, ó. Funcionou. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Aqui não colocou a parte da lente aqui? A gente tinha que ter aumentado mais o tamanho da máscara. Não só 20 pixels. 20 pixels não é o suficiente. Para aquela imagem, não. Para as outras está sendo.
Aqui, ó, também talvez tivesse que ter aumentado um pouquinho. O que mais? Aqui também, ó, toda vez que está de lado, ó, teria que ter aumentado a máscara um pouquinho. Ela funciona bem quando a pessoa está de frente. Mas nada demais, é só aumentar o Grow Mask aqui para 50, 60, para dar um pouco mais de espaço nas laterais. Foi. Então, vamos ver os resultados aqui. Ainda está fazendo um ali. Aqui, ó, toda vez que está de lado, tá uma falhinha. Não tem problema não. Aqui para testes aqui tá legal. Cadê as imagens? Está aqui. Tem aqui e mais uma aqui no finalzinho. Então vamos colocar lá na pasta de teste. Então, ó, como eu falei, toda vez que a pessoa está de lado, não tem espaço suficiente, porque a gente não aumentou a máscara o suficiente, a gente aumentou só 20. Ó. Toda vez que está de lado dá problema. De frente, funciona bem. Qual que é a vantagem de fazer com o inpainting? Vamos ver nessa imagem aqui. Ó. A mesma vantagem que a gente teve na outra aula. Principalmente quando se trata de resolução de imagem, porque tem uma coisa aqui que vocês não estão percebendo. Vamos ver ali na pasta de Old, ainda bem que eu salvei, que eu deixei salvo e não apaguei. Essa aqui é a imagem que o Flux gerou quando a gente pediu para só mudar a imagem, só para fazer a edição, né? Aí você diz, mas ficou legal, ele não mudou nada não, ó. Aí ele preservou tudo e colocou o óculos que foi o que você pediu. Mas, olha a resolução aqui, ó. 896 por 1152. Ele diminuiu a resolução da imagem. Por quê? Porque como ele está gerando a imagem inteira, deixa eu ver aqui, ó, aqui no... Como ele está gerando a imagem inteira, peraí, eu acho que eu apaguei. Deixa eu abrir o template de novo. Isso eu tenho que explicar para vocês, porque isso é uma coisa que vai fazer bastante diferença. Vamos filtrar de novo aqui por Claim. Flux 2 Claim. Vamos pegar aquele workflow. Então, nesse workflow, que não tem a máscara, né, a gente não marca a máscara aqui. Toda vez ele gera a imagem inteira de novo. E ele gera a imagem inteira de novo nessa resolução aqui, ó, em 1 megapixel. Porque tem esse nó aqui que está fazendo ele diminuir para 1 megapixel. Aí você diz, é só colocar 3 megapixels. Quando você aumenta demais, ele começa a se perder. Quando vai para 3 megapixels ou para cima, o modelo começa a não se comportar muito bem. Ele não é treinado em resoluções tão altas. Né? Então, 1 megapixel, 1,5, até 2 ali, é o que é seguro para você fazer a edição de imagem. Só que aí, o que acontece? Ele vai gerar a imagem numa resolução menor. E aí você tinha uma imagem que tinha uma resolução alta. 2105 por 2673. Uma resolução autona, né? Bastante resolução, imagem grande. E fazendo por aquele primeiro método, você diminui a resolução. Mas fazendo pelo método do inpainting, esse não, porque aqui eu estou na pasta old. Aqui, ó. Ele preserva, ó, 2105 por 2673, porque na verdade ele gerou só essa parte aqui. Ele gerou essa parte do rosto em 1 megapixel e depois colou de volta na imagem original. Viram só, cara? Vocês achavam que não servia de nada esse inpaint, né? Esse inpaint, além de preservar o restante da imagem, ele preserva a resolução. Quando você está alterando só uma parte pequena da imagem, como é esse caso, né? Onde a gente está alterando só o rosto. Ufa, falei bastante, a aula está com 33 minutos. E eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom, né? Às vezes a aula não precisa ser 1 hora, né? De uns 30 e poucos minutos já tá bom. Mas espero que vocês tenham, deixa eu me colocar de volta aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido essa parte de automatizar, é, como automatizar a geração das imagens, né? Ou seja, agora sim a gente está explorando o potencial total dos workflows, porque a gente pode simplesmente dizer, ó, faça a mesma coisa para essas 100 imagens que estão lá nessa pasta aqui. E aí ele gera, né, 100 imagens, faz as edições nas 100 imagens. Mas dá para gerar 100 imagens novas desse jeito também? Também dá, você pode, tem nós, só que vocês vão ter que pesquisar. Tem nós que leem, tipo, um arquivo texto e podem pegar uma linha de cada vez para usar uma linha como prompt para gerar imagem. E aí vocês podem gerar 100 imagens sem ter que ficar toda vez escrevendo e clicando em gerar. Escreve, clica em gerar. Você pega,
coloca os 100 prompts no arquivo, separados, né, um em cada linha, e aí manda ele gerar de uma vez só. Coloca de 100 ali no batch e clica no run só uma vez. Isso é muito legal para fazer testes de LoRa, enfim, cara, dá para explorar milhares de possibilidades usando o batch. E de quebra, a gente aprendeu também como usar o Sun Segmentation. Ah, antes de terminar a aula, lá vai a aula ficando grande de novo. Antes de terminar a aula, deixa eu só falar uma coisa do Sun Segmentation. Deixa eu limpar aqui. Eu não sei se vocês viram, lá vai clicando ali de novo, ó o bug. Aqui, ó, Sun. Tem um aqui, ó, de segmentação de vídeo. Isso eu queria mostrar para vocês também. Eu até separei um vídeo aqui, que era para a próxima aula, mas eu já vou usar agora. A próxima aula vai ser sobre vídeos, então já vamos colocar um pezinho nos vídeos aqui? Deixa eu ver qual vídeo é. Esse aqui, ó. Então tem uma mulher. Não, deixa eu ver, esse aqui é menor, é 5 segundos só, então acho que vai mais rápido. Vou colocar o vídeo aqui, ó, uma mulher dançando, ó. E aí, eu tenho aqui é um subgráfico, né? Eu tenho esse subgráfico do Sun, que funciona mais ou menos como esse subgráfico aqui, só que esse é um subgráfico para segmentar imagem, né? Então, para pegar uma parte da imagem que eu disse aqui, ó, rosto. Aí ele pegou uma máscara de rosto. Esse aqui, ele pega a máscara, deixa eu colocar para rodar já e eu vou falando. Escrevi woman aqui, ó, mulher. Esse aqui, ele faz a segmentação no vídeo. Então, ele vai compor um novo vídeo. Esse aqui eu não sei se ele compõe um novo vídeo ou se ele vai colocar quadros separados. Vamos dar uma olhada aqui. Se ele colocar quadros separados, eu acho que a gente consegue transformar em vídeo. Esse aqui, ele vai compor um novo vídeo segmentando cada quadro do vídeo. Isso aqui é bem interessante, porque assim como tem IAs... Não, ele vai colocar quadro a quadro. Assim como tem IAs de edição de imagem, como é o caso do Flux 2 Clan, existem IAs de edição de vídeo. E aí, nesse caso aqui, a gente precisa pegar a máscara de cada quadro do vídeo para daí substituir pelo que a gente quer. Então a gente poderia substituir essa mulher aqui por um alien, numa IA que faz isso, como por exemplo o Bernini, ou como por exemplo o Scale. Ah, já estou dando uma dica aí de IAs que a gente vai falar nas futuras aulas. Então é interessante também a gente ter essa possibilidade, ó, olha o tanto aqui, ó, de segmentar cada frame do vídeo e aí a gente conseguir a máscara de um objeto, né, no caso aqui é a mulher, né, mas a máscara de algo que está no vídeo. Então, beleza, só para vocês saberem que isso aqui existe também, e também é o SAM 3 que faz, é uma IA de segmentação. Agora sim, pessoal, agora sim, a aula terminou, obrigado por terem acompanhado aqui, espero que vocês estejam gostando do curso, a gente já está na aula 11, lembrando que vão ser 16 aulas de graça, e aí depois disso eu vou começar a lançar aulas na plataforma oficial do curso, né, que vai ter muito mais aulas, 40, 50, não sei, não tem um número fixo ainda, mas aí eu vou colocar toda a parte avançada nessa parte paga. Então, espero que vocês se tornem inscritos, assinantes, membros, né, para curtirem e continuarem acompanhando essa parte paga do curso. Mas, se vocês não quiserem ver só o básico, já assista as 16 aulas, se inscreva aqui no canal, assinem, cliquem no sininho das notificações, né, para não perder as próximas aulas. Tá bom, pessoal? Falou, até a próxima.